saiu aqui. Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial. E essa reportagem, que gerou muita polêmica na internet, diz assim: o ex-presidente Jair Bolsonaro deu o aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. O acordo foi costurado. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada. Não é mais uma questão de se, é quando. A coluna apurou, Andresa Matais, que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sob o argumento de que livraria o Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto. Porém, os mesmos políticos afirmam que Bolsonaro é imprevisível e que ele é quem definirá o calendário. Tarcísio deve se reunir com Bolsonaro na semana que vem. A visita está permitida em 29 de setembro, das 9 às 18. Enquanto isso, o governador foi orientado a manter o discurso de que irá disputar a eleição. E, de fato, nos últimos tempos, nós temos visto muita tentativa da imprensa e do Centrão de emplacar o Tarcísio como candidato, mesmo a contragosto do presidente Bolsonaro e, pelo menos pelo que me jura de pés juntos, e eu sou uma pessoa inocente, acredito nele, do próprio governador Tarcísio. O que fica claro, portanto, é que os caras estão loucos. Esses caras, a imprensa e o sistema, estão loucos para se livrar do Bolsonaro e de qualquer possibilidade de alguém com esse sobrenome, que faça parte, de fato, desse movimento político de ser candidato à presidência em 2026. Mas a história da reportagem não durou muito, já que, pouco tempo depois, o senador Flávio Bolsonaro desmentiu a matéria no X, dizendo assim: acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo é, obviamente, mentirosa. Aviso aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e não precisa ficar provando nada a ninguém a toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham a convicção de que estamos juntos em 2026, para desespero da extrema-esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros. Estamos juntos, Tarcisão. O mesmo foi feito pelo Carlos Bolsonaro, que também esteve com o presidente no dia de ontem e fez questão de se pronunciar, dizendo que a matéria era mentirosa. Agora, se não foi fechado nenhum apoio e o presidente Bolsonaro não deu o sinal verde à candidatura do Tarcísio, qual é a razão para a publicação de uma reportagem dessas? Bom, obviamente eu não tenho certeza, mas a quantidade de vezes em que matérias desse tipo foram publicadas e desmentidas logo na sequência me levam a pensar que pode ser mais do que um simples erro jornalístico. Não que não haja o erro jornalístico, ele existe. Em vários momentos, eu via reportagens que emplacavam discursos do Tarcísio e quando eu lia ou ouvia o que de fato ele havia dito, tudo era descontextualizado. Então vou dar um exemplo aqui, uma reportagem recente que diz Tarcísio falou: se eu for presidente, se eu fosse presidente, é claro que eu anistiaria ou indultaria o presidente Bolsonaro. Essa é a manchete. Tarcísio diz que indultará a Bolsonaro se for presidente. Aí você vai ler o que foi dito e faltou a notícia de fato, que é ele dizendo que ele não é candidato a presidente, que ele é candidato à reeleição e por aí vai. E eu vejo dois aspectos disso. Primeiro, um dos aspectos dessa reportagem foi que a relação entre o Tarcísio e algumas pessoas do entorno do presidente Bolsonaro foi, pelo menos por um período, deteriorada. Até fazer sentido, porque até algum tempo o Tarcísio talvez fosse menos vocal do que tem sido sobre não ser candidato à presidência. Ele certamente não era vocal sobre a anistia, não fazia nenhumas críticas ao Supremo, e essas omissões geravam e ainda geram dúvidas do entorno do presidente Bolsonaro a respeito da postura do governador Tarcísio. Eu mesmo fiz cobranças muito vocais para que o governador tivesse uma postura mais combativa, que eu entendo ser a obrigação dele pela posição de importância que ele ocupa. E esse ponto, pelo menos, foi amenizado nos últimos dias. Agora o Tarcísio tem afirmado que é candidato à reeleição em São Paulo, que ele vem atuando em defesa da anistia, ele de fato vem atuando em defesa da anistia, e chegou a dizer que ninguém mais aguenta a tirania do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. E eu vejo que isso suavizou a desconfiança de algumas pessoas, não de todos. Eu, como eu disse, eu sou um homem muito inocente, eu sou uma pessoa inocente, inocente como uma pomba, e eu acredito no governador Tarcísio. Tomara que eu não quebre a cara, mas eu acredito. Mas isso me leva ao segundo ponto, que as pessoas do mundo político da direita até podem ver o Tarcísio com menos desconfiança, mas o eleitor de direita, de maneira geral, manteve o pé atrás.
Você abre o exposto falando sobre essa matéria e o que você mais vê é gente falando que o Tarcísio quer os votos do Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro. Gente falando que não vota no Tarcísio nem com o apoio do Bolsonaro. Gente falando que ele próprio tinha que vir a desmentir a matéria. Coisa que, pelo menos até o fechamento desse programa, de fato, ele não fez. Então, o segundo efeito desse tipo de publicação, e não é coincidência que eles façam isso, é que ela gera um racha dentro da direita que acaba brigando entre si.